Olá, bom dia! Eu vim aqui trazer mais uma palavra para vocês. Curte, compartilha com aqueles que precisam ouvir essa palavra. E hoje eu vou falar sobre Romanos 7, a partir do primeiro versículo, que diz o seguinte: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Olha, Paulo dá um exemplo aqui de que nós não podemos viver em duas alianças. Ou a gente vive para a aliança da lei, ou a gente vive na aliança do Espírito, né? A partir da morte e ressurreição de Cristo. E ele dá o exemplo da esposa, que ela está presa ao seu esposo enquanto ele ainda vive. E quando o esposo morre, a esposa é livre para casar com outra pessoa. Mas se o marido estiver vivo e você se casar e você usar, duas alianças ou se casar novamente, ele diz que essa esposa estará cometendo adultério. E aqui ele não está falando de casamento, ele está dando um exemplo. Vamos supor, ninguém vai desenterrar um defunto para prender ele na cadeia porque ele cometeu um assassinato. A partir do momento que a pessoa está morta, não tem como mais aplicar a lei. E o que Jesus fez por nós? Jesus, ele nos crucificou com ele na cruz. E ao crucificar nós na cruz, nós morremos para a lei. E vivemos agora, não da maneira antiga, mas de uma maneira nova, que é vivendo no Espírito Santo. É sobre isso que Paulo está dizendo. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, que em 1 Coríntios 15, 56, ele diz o seguinte: o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Em outra versão da Bíblia, está escrito o seguinte: o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Ou seja, esse poder que está escrito aqui, ele tem o mesmo significado do poder que nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Então, esse poder que está escrito aqui se chama no grego dunamis, ou seja, o poder que a lei tem de nos ferir por causa do pecado é o mesmo poder que o Espírito Santo tem de agir através da nossa vida. Então, quando a gente mistura alianças, os dois se perdem, porque são duas forças iguais tentando uma combater a outra, com o mesmo poder. Então, quando nós tentamos com a nossa natureza humana seguir a lei, nós estamos rejeitando a justificação que Cristo nos deu de presente.
porque essa justificação vem direto do próprio Deus. E aí nós rejeitamos a obra consumada de Cristo na cruz para querer colocar a nossa justiça própria, a força do nosso braço para cumprir as leis. E com isso nós rejeitamos a obra de Cristo na cruz. Essa rejeição é um pecado de incredulidade, porque você não crê que Jesus pagou por tudo na cruz. Você quer fazer para receber perdão, para receber bênçãos. Mas o Senhor Jesus, ele já pagou por tudo. Ele fala que é um dom gratuito de Deus, né? A nossa salvação. Então, quando a gente acaba misturando alianças, pregando, Jesus nos salvou, mas eu preciso ir para a igreja, Jesus me salvou, mas eu preciso fazer alguma coisa, já não é mais de graça. A nossa salvação fica sendo paga, né? A gente quer pagar com o nosso trabalho. E eu ouvi uma frase uma vez, post do Instagram, que dizia o seguinte: Deus, ele é rico demais para querer vender algo para nós, e nós somos pobres demais para querer comprar. A nossa salvação é de graça, e Jesus, ele já pagou por tudo. Jesus é aquele, se você olhar em Salmos 103, do primeiro versículo até o 5, até o 6: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Quais bênçãos são essas? Ele perdoa todos os meus pecados, ele cura todas as minhas doenças, ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Isso significa o quê? Que o Senhor fez justiça, ou seja, ele nos justificou através da obra consumada de Jesus. Porque nós, com a nossa natureza humana, éramos incapazes de cumprir a lei. E agora, vivendo no Espírito, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Quando nós tentávamos cumprir a lei, há uma exigência de ser perfeito, exigência de ser... você exigir do ser humano perfeição de um homem que é caído por causa do pecado de Adão. E quando nós aceitamos a justificação por Cristo, nós aceitamos a condição de Jesus. Nós recebemos também uma ajuda do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, em toda a nossa conduta. Então nós não precisamos mais fazer esforço para tentar ser melhor, tentar não pecar. Nós vamos ser direcionados sim a não pecar, porque a graça não é uma licença para pecar como muitos dizem. A graça, ela nos dá o ajudador para que nós não pequemos mais. E isso é uma transformação que acontece de dentro para fora. Não é com a nossa força. Muitas vezes, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, assim, eu tinha muitos pensamentos ruins. Eu sempre esperava o pior, sempre esperava o mal. Eu nunca esperava que fosse acontecer algo bom na minha vida, ou mesmo pensamentos de morte, pensamentos depressivos. Eu tinha muito isso. E eu tentei por muito tempo vencer esses pensamentos com a palavra de Deus, com o meu esforço. Eu declarava a palavra de Deus, mas era muito engraçado, porque assim que eu declarava a palavra de Deus, eu pensava em outra coisa ruim. Então eu falei: Senhor, eu tenho esses pensamentos, mas eu não quero mais ter.
eu peço ajuda ao Senhor, que tire da minha mente esses pensamentos que não são meus. Não quero ter mais esse tipo de pensamento. E, gente, depois de um tempo, eu percebi que eu parei de ter esses pensamentos. Deus, ele acabou limpando os meus pensamentos e sim, ele acabou substituindo pela palavra de Deus, mas isso foi um processo e isso foi quando ele traz revelação de quem ele é na palavra. Ele me mostra muitas coisas no Velho Testamento que diz respeito a Jesus. Então, e essas palavras do Senhor que eu fui tendo revelações foram sendo substituídas pelos pensamentos que eu tinha. E agora eu não vou dizer para vocês que eu não tenho, mas agora eu tenho pensamentos bem menos do que eu tinha antes. Às vezes acontece de ter um pensamento ruim, mas hoje, assim que um pensamento desse vem, eu falo o versículo 2 Coríntios 5, 21, que diz o seguinte: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu sempre declaro assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque isso quebra os pensamentos ruins e você se firma naquilo que Jesus fez por você. Ele te justificou. E era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!